Muda um pouquinho de assunto. Isso porque agora há pouco a diretora do Serasa, Aline Marciel, e o gerente de comunicação, Fernando Gambaro, realizaram uma coletiva de imprensa para explicar o papel do Serasa no Desenrola 2.0, programa que foi anunciado ontem pelo governo federal. De acordo com eles, a alta de inadimplentes no Brasil, que é histórica, de quase 83 milhões. Esse número representa quase 50% da população adulta brasileira e o valor médio de cada dívida é maior do que o salário mínimo. Segundo eles, o Serasa funciona como um canal entre o endividado e o banco e participa ajudando a pulverizar as ofertas do Desenrola. Ainda de acordo com o Serasa, são 7,7 milhões de ofertas do novo Desenrola Brasil. Foi destacado que esse número é inicial. Felipe, números muito altos, tanto de inadimplência quanto da própria dívida, né? Dívida maior do que o salário do brasileiro. A gente falou sobre isso ontem. O Desenrola é um programa tampão, né, para que se resolva temporariamente o problema de inadimplência do brasileiro, dívidas altíssimas. Eu até conversei ontem, a gente conversou ontem com o César Bego, que é economista aqui no programa, e eu perguntei a ele, o problema é de fato juros de cartão de crédito e jogos no Tigrinho, bets, jogos de azar, é só isso mesmo? E ele disse: "Olha, Neila, não é só isso, claro, né, a compra está mais cara, o supermercado está mais caro, está tudo mais caro, o salário não aumentou, o salário de fato não aumentou. Então não é só é inocente a gente dizer que o brasileiro está endividado apenas por, apostas online ou jogos online. É inocente a gente dizer isso. Se a gente está dizendo que grande parte, mais de 80% da população está endividada, não pode ser apenas por conta de juros de cartão de crédito e tigrinho. Então, o governo federal está preocupado com isso, porque com dívida diminui muito o dinheiro que está livre aí correndo no mercado, né, Felipe? Fica difícil, o poder de compra diminui bastante e o dinheiro que corre também diminui bastante. Foi até a pergunta que eu fiz para o César ontem, né? O governo não é pai nem mãe. Por que o governo está ajudando tanto com esse Desenrola 2.0? Foi o que ele disse: a gente precisa colocar dinheiro flutuando de novo, dinheiro circulando no mercado de novo. E é aí que entra o Desenrola 2.0 para resolver temporariamente essa situação, porque o governo também não pode passar a mão na cabeça do brasileiro devedor durante todo o tempo. Agora, o que a gente sabe é que esse tipo de programa ele surge em momentos específicos e o momento agora é um momento pré-eleitoral, o que é um momento interessante para o governo. Sem sombra de dúvida, Nira, o governo está querendo atacar para todos os lados, né, para melhorar a sua aprovação, né? O índice de aprovação do governo é abaixo de 50%. Isso faz com que a tarefa do Lula da reeleição seja muito complicada, né? Reduz as chances dele significativamente, né? Por isso que ele está buscando aprovar o fim da escala 6 por 1, está buscando aprovar a PEC da segurança pública e está buscando resolver um problema que é grave, né, para os brasileiros, que é exatamente o endividamento, né, e mais do que endividamento, o inadimplemento da população brasileira, né. E aí tem um ponto que eu acho importante destacar, né, os números da economia estão bem, né, em abstrato, você vê que está tendo crescimento econômico, a inflação, né, tá acima da meta, né, claro, mas não está tão acima da meta quanto no passado. O nível de desemprego está um dos maiores, né, dos últimos anos, né, apesar de ter tido um leve aumento do desemprego no último mês, mas o brasileiro, né, não está vendo surtir o efeito no seu bolso, né? Por quê? Porque o custo de vida no Brasil tem aumentado. A gente tem noticiado aqui, num contexto, a alta dos alimentos no Brasil, o custo da educação está cada vez maior, né? A educação pública e a segurança e a saúde pública, por exemplo, não está dando para os brasileiros, né, uma condição de não procurar muitas vezes serviços privados, então acaba tendo endividamento e a captação de empréstimo muito maior que no passado. Então o custo brasileiro tem aumentado muito, cada vez mais, né, mês após mês, né? Por isso que o brasileiro está descontente com o governo, né? Porque a economia no número está bonita, mas na prática, para cada uma das famílias, para os brasileiros, vai muito ruim, né? E você tocou no ponto que é importante ter também.
Porque, assim, o crescimento econômico de um país, uma das variáveis, além de investimento público, além de balança comercial favorável, né, é exatamente, além do quanto que a empresa investe, né, a empresa tem que investir, né, tem que aumentar a planta da fábrica para poder produzir mais, né, além dessa variável, tem uma última variável, que é exatamente quanto que as famílias consomem. Né? Se a família não consumir, e não tem condição de consumir, não tem condição de gastar dinheiro porque estão endividadas, né? O crescimento econômico do Brasil vai ficar cada vez menor, né? Cada vez pior. Né? Então, isso afeta toda a economia do Brasil, né? Afeta a pessoa do varejo, afeta a pessoa que tem uma padaria, um restaurante, que vende, que tem uma cantina, um restaurantezinho no bairro dele e tal. Então, todo mundo é afetado quando as famílias estão endividadas. Então, o governo está tentando endereçar esse problema, né, do endividamento e inadimplemento da família por meio desse desenrola 2.0. Mas aí tem uma questão que pouca gente tem falado, Neila. Poxa, assim que o Lula entrou no governo, né, ele fez o desenrola 1.0. 3 anos depois, apenas, ele teve que fazer o desenrola 2.0. E o economista estava aqui ontem, falou que cerca de 70% das pessoas que se utilizaram, né, do benefício desenrola 1.0 voltaram a ficar endividados, voltaram a ficar devendo dinheiro, né, e entraram e vão entrar também no desenrola 2.0. Ou seja, o primeiro programa foi ruim, foi ruim. Eu espero que o segundo programa seja melhor do que aquele primeiro programa que o governo aprovou, que não surtiu o efeito desejado na economia. E o governo precisa estar correndo para resolver a situação, porque se não resolver a situação, sem sombra de dúvida, o brasileiro vai estar muito descontente, ainda mais com o governo, nas eleições desse ano, prejudicando esse processo de reeleição do presidente Lula. Sente e descapitalizado, porque vai estar sem o fundo de garantia para se salvar. Não vai ter nem essa tábua de salvação aí depois, quando precisar do dinheiro, porque já vai ter usado, perdão, já vai ter usado para pagar a sua dívida. Então, muito cuidado quando for pensar em tirar o seu fundo de garantia para quitar essa dívida, porque depois não tem mais fundo de garantia para te salvar lá no futuro, não. Eu continuo falando de Desenrola, isso porque as ofertas do Desenrola estarão identificadas dentro do aplicativo. Além do Desenrola, o consumidor terá a oportunidade de quitar sua dívida com o setor não financeiro. Segundo o Serasa, são mais de 2.000 empresas parceiras participantes. O Serasa disponibiliza conteúdos sobre educação financeira e os representantes do Serasa destacaram o seguinte: o programa sozinho, claro, não vai fazer milagre. A gente viu no Desenrola passado, foi o que eles disseram. Ele acaba estancando, suaviza a inadimplência, mas não haverá inversão da curva. O Serasa destacou que ajuda o consumidor a limpar o nome e a entender a não voltar à inadimplência. As negociações do novo Desenrola devem ser disponibilizadas assim que a portaria sair. E lembrando que é necessário fazer um investimento em educação financeira, óbvio, para que esse alívio não seja apenas de curto prazo. Falando sobre isso, foi o que a gente acabou de falar, né, Felipe? Medidas de educação financeira para que esse cenário possa mudar. Não é só uma medida de ajuda a curto prazo, é ensinar a pescar, né? Esse é o ponto principal, né? Não adianta nada tirar a pessoa do endividamento, sendo que depois ela vai voltar, né, a se endividar. Né? É natural, né, das pessoas que não têm uma educação financeira que elas voltem a se endividar. Então tinha que ter, junto do Desenrola 2.0, junto a esses programas, né, que dão renda para o brasileiro, né, tem que ter junto, né, um programa de educação financeira que o governo não está nem aí. Pelo visto, o governo acha que, tirando a pessoa do inadimplemento, tira a pessoa do inadimplemento, do não endividamento, né, para fazer a pessoa nunca mais se endividar. Mentira, ela vai voltar no ano seguinte, no mês seguinte, na semana seguinte, a captar dinheiro e se endividar, porque ela não tem uma educação financeira que permita a ela saber, né, exatamente quando e o que fazer com o seu dinheiro. Agora, um ponto, Neira, que eu achei bom nesse programa do governo, né, ao contrário do passado, é que é um absurdo, na minha opinião, na minha concepção, né, o FGTS não poder ser utilizado pelo trabalhador. O trabalhador poderia poder mexer no FGTS da forma como ele quisesse. Né? E esse Desenrola 2.0 vai permitir que o trabalhador faça isso. Muito bem. A gente vai